Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco dos livros da Bíblia, uma introdução aos livros, né? Bem simples, uma introdução simples sobre o que fala cada um dos livros da Bíblia. Hoje estamos com a introdução ao livro de Números, é o quarto livro, certo? E estaremos começando. Eu sou Denison Valadares, e se você tem curiosidade sobre a Bíblia, se inscreve no canal, dá o joinha e ativa o sininho para receber novos vídeos quando forem postados. Começando a introdução ao livro de Números, né? O livro de Números, também conhecido como Números, é o quarto livro da Bíblia, parte do Antigo Testamento. Este livro relata a história do povo de Israel, desde o êxodo do Egito até a chegada à beira da Terra Prometida. É um relato de jornada, desafios e aprendizados. E o livro de Números ele vai trazer a parte ali do deserto, né? Tudo que aconteceu no deserto quando eles estavam após saírem do Egito. O contexto histórico é a autoria do livro, né? A autoria atribui-se, como já falou nos outros, né, a Moisés. Os 5 primeiros livros são trazidos como autor Moisés, né? Tradicionalmente, o livro é atribuído a Moisés, que liderou o povo de Israel durante essa jornada ao deserto. Êxodo do Egito. O livro de Números é ambientado logo após a libertação do povo de Israel do Egito, durante a peregrinação no deserto. No Êxodo, nós vemos a narrativa do povo no Egito e saindo. Né? Levíticos, as leis, e Números, o povo no deserto. O interessante é que algumas coisas vão parecer repetitivas, porque Deus lembrando o povo de algumas situações, certo? Estrutura e organização do livro, né? Ele é dividido em seções. O livro de Números é dividido em 3 partes principais: preparação para a partida, peregrinação pelo deserto e preparação para a entrada em Canaã. Então ele tem lá, primeira parte, ele vai tratar do começo do povo no deserto ali, né? Como viver no deserto, toda essa parte do deserto. Aí a peregrinação, a preparação no deserto, a peregrinação no deserto e a preparação para a entrada em Canaã, para essa entrada em Canaã, né? Organização detalhada, né? Essa organização detalhada detalha eventos específicos, leis e regulamentos que moldaram a vida do povo de Israel durante esse período. Como eu falei lá, aqui, exemplo, algumas vão parecer repetidas. Por quê? Porque ele vai detalhar essa parte da lei e regulamentos que já foi transcrita lá em Levítico. Só que aí ele vai trazer lembrando, lembrem que a lei era essa, o regulamento era esse. Né? Quando o povo caiu, desobedeceu, aí ele traz lá, ele relembra, né? Ele traz a lembrança ali e os regulamentos, certo? Então, às vezes vai parecer repetido, mas vai ser narrado novamente algumas partes da lei. Não tão detalhado como em Levítico, mas traz também uma lembrança, certo? Relevância espiritual. Além da narrativa histórica, o livro tem profundo significado espiritual e oferece insights sobre a jornada da fé e obediência. Por quê? Porque nós vemos o cuidado de Deus com o povo nesse período, né? Como Deus protegeu, cuidou desse povo ali enquanto estava no deserto, alimentou, né? Tiveram fome, Deus forneceu alimento, tiveram sede, Deus forneceu água no deserto. E mesmo com reclamações, mesmo com murmúrios, né, com críticas, questionando, né? Às vezes tem frases no livro, números, que o povo fala bem assim, antes fosse melhor morrer no Egito, escravo, porque teria onde enterrar meu corpo, né? Porque estava com fome, porque estava com uma coisa. E aí acabava sempre esquecendo daquilo que Deus prometeu para eles, né? Por um tempo eles esqueciam por causa da situação do momento, uma fome, uma sede, né? Uma saudade das coisas do passado, né? Por isso que ele traz um significado para nós também, né? Porque se nós nos passamos, nós nos esquecemos do que Deus prometeu para nós.
E aí questionamos a Deus em muitas coisas. Principais temas abordados no livro de Números: a confiança em Deus, a obediência e disciplina, a liderança, liderança e comunidade. Né? A confiança em Deus. O livro destaca a importância de confiar na orientação e cuidado de Deus, mesmo em meio a desafios e incertezas. O que é isso? Eles estavam andando no deserto para a terra prometida, que na prática nenhum deles viram. E que terra prometida é essa? É a Canaã. Como eles entendiam? A terra que mana leite e mel. Se você vai lá no em Gênesis, você vai ver que onde era Canaã? Canaã era a terra de Isaac, onde viveu ali, né? E dali ele saiu para o Egito, que José levou ele para o Egito. Né? Então, voltando para a terra que Deus havia prometida, porque saíram, né? Teve as situações, é claro, lá no livro de Gênesis, quando vocês lerem, vocês vão perceber isso. E aí isso é o que gerou essas incertezas, né? Esses medos, né? Porque eles estão indo para um lugar que eles não lembram, né? Nunca viram, né? A descendência, a geração que está ali não viram a terra prometida, não viram Canaã. Sabiam das histórias, mas não associavam. Então eles estão indo para este lugar para conhecer essa terra, para viver nesta terra, uma terra que Deus está dando. Então, em meio no caminho há desafios, né? E aí alguns têm as incertezas, dúvidas, né? Medos, inseguranças, que todos nós temos no nosso dia a dia. Por isso que o livro arremete ao nosso tempo ainda, né? Ele é usado como experiência para nós tomarmos como experiência em algumas situações da nossa vida com Deus. A obediência e disciplina, né? Enfatiza a necessidade da obediência e disciplina para alcançar a plenitude das promessas divinas. Deus fala para o povo sempre: se me obedecer, se ouvir as minhas palavras, se é uma condição, né? Então, a obediência e a disciplina, elas trazem as bênçãos. Né? Você vê que quando o povo obedecia, Deus abençoava. Desobedeceu, Deus tirava a mão. Né? Voltou a obedecer, Deus abençoava. Então, há uma condição, se me obedecer, né? Se atentamente ouvir a minha voz. Então, há uma obediência. E aí você vai ver a obediência do povo e a disciplina para alcançar tudo aquilo que foi prometido. Liderança e comunidade, né? Explora a dinâmica da liderança, a responsabilidade dos líderes e a importância da comunidade para cumprimento do propósito divino. Veja, a liderança, né, é crucial. Tipo, quem estava liderando ali era Moisés. Quem tinha contato com Deus diretamente era Moisés. Né? Então, essa obediência era essencial. Essa liderança, um momento que ficou pesado, aí Moisés teve a orientação do seu sogro para divide em 70, né? Vai gerando aí para que você não fique com todo o peso. Né? Então, essa liderança ela é interessante, né? É crucial em meio à comunidade. Né? Hoje nós vivemos a base disso, né? Lideranças no trabalho, na escola, em todo espaço que há uma comunidade, há uma liderança, por mais que não tenha o título de líder, mas sempre tem alguém que é aquele que que assim, faz, todo mundo segue, né? Olha, fulano fez, vamos fazer também. Vamos acompanhar fulano. Esse é o impacto de um líder, de uma liderança forte, que mantém, né? A comunidade firme, independente de ser cristão ou não, temos esses líderes nos nossos meios, né? No contexto de Números, do livro de Números, é o quê? Essa liderança era importante para que se mantivesse a comunidade firme, unida, para que se cumprisse os propósitos de Deus. Se dividimos, irmão, já ficava difícil. Se houve a divisão, aí já havia problema, então a liderança perdia certos controles. Então, há esse cuidado, certo? Importância e relevância do livro de Números. Ele tem a sua base histórica, intemperais, né, lições intemperais e o contexto espiritual, né? Lembre que é um livro sagrado, né? É um livro sagrado do judaísmo, né? A base histórica, né? Fornece uma base histórica crucial para compreender a jornada do povo de Israel e a formação de sua identidade como nação. O tempo que esse povo passou no Egito formou um tipo de caráter nessa nação. Então, a identidade, quem é esse povo? Quem são
esses israelitas, né? Então, esse tempo que eles passaram no Egito foi moldando o seu caráter, formando essa nação forte, que ainda hoje é forte. Veja, o que todo mundo fala da guerra que há em Israel. Todo mundo fala dos conflitos em Israel. Então, todos os olhos estão voltados para Israel. Se parar para refletir um pouquinho, é incrível isso, né? É uma nação pequena, mas tipo tão poderosa que tentam derrubar ali há anos ela ataques contra esse povo. Não é, não é antigamente, é de antigamente até hoje. Você escuta um noticiário sobre isso, né? Então, o que você vê? Eles foram moldados, os caras foram no deserto, então eles passaram anos no deserto, com uma promessa que era a terra prometida, né? E eles estão nessa terra prometida. Todas as guerras é porque as guerras que estão nessa terra prometida que Deus prometeu a eles, certo? Então eles se mantêm firmes nessa fé, nessa obediência, né? Lições intemporais, o ensinamento e princípios encontrados no livro de Números continuam relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. Então, os ensinamentos que são apresentados ali em Números, nós podemos usar no tempo de hoje. A parte de liderança, a parte de comunidade, a parte de obediência, a parte de subserviência, a parte de fé, de confiar, de descansar no Senhor. Tudo isso a gente encontra no livro de Números. Isso usamos hoje, né? E temos como referência o que aconteceu ali, que foi transcrito na história do povo de Israel. E o contexto espiritual vai nesse mesmo sentido, né? Ele oferece um insight valioso sobre a jornada espiritual, a relação com Deus e os aspectos da vida em comunidade, né? Então, no livro de Números, você vai ter esse impacto espiritual que assim, olha, a fé que eles tiveram. Caíram quantas vezes? Caíram, mas eles tiveram uma fé enorme, eles tiveram uma fé forte, eles foram firmes ali, né? Tiveram seus vezes, mas voltaram para o Senhor, como nós temos diariamente, desde nós pensamos algo mal, pecamos. E, e todo esse período foi assim, vocês veem que eles chegam à Terra Prometida, né? E aí, o êxodo termina com eles na Terra, eles não entram, né? Eles se preparando para entrar na Terra Prometida. Então eles se mantiveram firmes, né? Um povo, uma nação que se manteve firme, com sua identidade forte e firme, né? Não se corrompendo em qualquer foro quesito apresentado no livro. Houve os declínios, mas aí eles se voltavam novamente para Deus. Lições e ensinamentos do livro de Números. A importância da perseverança, né? O livro de Números ilustra a importância de perseverar em tempos difíceis, confiança na fidelidade a Deus. É o que eu falei agora, né? Tipo, cara, o povo confiou, pô. Eles confiaram. Eles tiveram fé que Deus protegeria, né? E eles viram como era descansar no Senhor. Eu tenho uma expressão que mais é essa. Eles descansaram em Deus, né? Não foi todo tempo, tiveram seus declínios, suas falhas, né? Suas desobediências, mas ainda assim, ó, a graça de Deus ali naquele lugar, né? A consequência da desobediência, né? Deus é amor, mas ele é justiça também. E a sua justiça superabunda a graça. Que o que é isso? Mostra as consequências da desobediência e as lições que podem ser aprendidas a partir das falhas do povo de Israel. Uma das falhas, né, que eu acho que é a mais impactante sobre desobediência, você vai ver o próprio Moisés, né? Ele foi chamado para libertar o povo, libertou, né? Libertou o povo, conseguiu libertar o povo, porque foi o que Deus mandou ele fazer, ele conseguiu fazer. Conduziu o povo no deserto, e aí há dois momentos que Deus fala bem assim. Nenhum, ele manda bater na pedra, porque o povo estava clamando por água. E em outro momento Deus fala bem assim, o povo reclama novamente por água, e o povo fala bem assim, que eu não teria água, água dos rios, né, do Egito e tal. E aí Deus fale com a pedra, mas ele bate, né? E aí ele dá a pá, ele bate na pedra, e aí é uma desobediência. É um detalhe simples, né? Mas quando chega lá na Terra Prometida, Deus fala, tá vendo a Terra? Você não vai entrar, não. Lembra quando eu mandei você falar com a pedra e você bateu? A desobediência.
né? Não é em coisas enormes, são em coisas simples. Desobedecer a Deus é desobedecer, meu irmão. Você tem que estar firme ali, fiel a Deus em tudo. E esse povo continuou vindo por causa disso, porque eles foram fiéis em tudo, obedeceram a Deus em tudo. Então, há consequências da desobediência, né? E a falha que esse povo teve. Cuidado providencial de Deus. Destaca o cuidado constante de Deus, mesmo em meio às falhas humanas e à instabilidade da jornada. É o que vem dizendo, eles erraram, né? Eles obedeceram. Tem a parte que Moisés está no monte, demora, eles fazem um bezerro e começam a adorar. As críticas, a junção de povos, que ele falou que não era para juntar os povos, mas assim juntavam os povos, né? Essa parte de veneração, de adoração, de não adorar ídolos, né, a outros deuses, mas eles assim ficavam adorando, iam e adoravam outros deuses. Era um povo cabeça dura, mas se arrependiam, né? O crucial é, eles se arrependiam, eles renunciavam aos seus pecados, sabe? Eles admitiam que estavam errados. Que aí é esse cuidado, essa providência de Deus. Deus via que eles erravam, mas via também que quando eles se arrependiam, né? E dava essa proteção a eles. Aplicação prática do livro de Números, desenvolvimento da fé, é claro, né? Você vai ver isso o livro de Números pode inspirar e fortalecer a fé, lembrando-nos de cuidar de Deus em todas as circunstâncias. Então, o livro ele vai trazer todo esse cuidado, realmente, esse zelo que Deus teve pelo povo, né? Então, é uma prática da fé. O livro de Números, se você vai ler, é uma prática da fé do livro de Números. Orientação para a liderança, né? Oferece valiosos princípios de liderança, destacando os desafios e responsabilidades inerentes à liderança eficaz. Ele mostra ali, né, como ser um bom líder, né? Moisés, ele é esse modelo de líder. Ele é a referência de um líder, certo? E aí traz um dos pontos chaves para o nosso tempo. Compreender a compreensão da graça divina. Revela a extensão da graça divina, mesmo diante da fragilidade humana e das falhas recorrentes. Né? O que é a graça? A graça é um dom gratuito de Deus. Né? Então, ele é de graça, ele é gratuito, mas há requisitos, que é a obediência. Né? A obediência é a chave para você receber a graça. Não é mérito nosso. Não é nosso mérito. E isso prova no livro, em toda a situação que Deus protege e abençoa o povo ali. Né? Eles desobedecem, mas eles não vai assumir seus erros. Se corrompem, mas novamente eles voltam para Deus. Né? E aí a prática da graça você vê aí no livro de Números, né? Em meio a tanta desobediência. Vai ter outros livros, mas assim, Números é uma ênfase grande, né? Para essa situação da compreensão da graça divina. Para concluir, né, a conclusão e considerações finais, o livro de Números retrata a fidelidade de Deus, destaca a importância da obediência, oferece lições atemporais, fornece orientação relevante para a vida espiritual e comunitária. Então, é a história de um povo, uma parte, né? Uma parte da história do povo hebreu, agora não mais só hebreu, mas agora sim a descendência de Israel, toda a descendência de Jacó está ali, né? Toda a descendência de Israel está ali. E você vê tudo que Deus faz, né? Para aquele povo enquanto eles estão no deserto, indo para o que Deus prometeu. Então é muito interessante, é uma prática, né? Quando você da fé, você tem aprendizado de liderança, vê o conceito de fé, né? Vê a importância da obediência, né? Tudo isso você vai ver no livro de Números. É maravilhoso. É muito bom você ver tudo isso, né? E como é a conclusão, né? Agradeço mais uma vez por você que assistiu até o fim, né? Se não curtiu, se puder curtir, agradece. Se inscrever no canal também, né? E compartilhar, pessoal. Caso gostou, pode ativar o sininho para os próximos vídeos, certo? Estudantes Valadares, e Deus te abençoe.